Olá, meus amigos, somos Ministério de Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Meus amigos, eu vou ministrar uma palavra e dentro dessa palavra achamos que o nosso adversário é o nosso irmão, é a nossa irmã. Muitas pessoas falam, aquela pessoa é o diabo, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Mas eu vou deixar bem claro aqui para vocês. O nosso adversário é nós mesmos, é nossa própria carne. Ah, meu irmão, como é que você vai dizer essa palavra para mim? Eu vou explicar como que eu vou ministrar essa palavra. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando para devorar. De novo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas, meu irmão, como é que você me explica isso? Pois bem, Pedro disse que o diabo é nosso adversário. Ora, quem é meu adversário na graça, meus irmãos? Você quer que eu fale? É minha carne, irmão. É minha carne, irmã. Entendeu? É difícil explicar essa palavra, mas é minha carne. Por quê? A sabedoria vem do alto do céu. A minha carne está comigo em todos os lugares. Se eu estiver na Bahia, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver no Rio de Janeiro, a minha carne é meu adversário. Por quê? Porque se eu estou em Cristo Jesus, se eu estiver em Cristo Jesus, automaticamente eu estou servindo a Deus. E para eu servir a Deus, eu tenho que rejeitar a minha carne. Porque o diabo ele luta para quê? Para a gente pecar. Não é verdade? Se a gente for para qualquer lugar, a nossa carne vai estar conosco. Se eu entro no ônibus, a minha carne vai estar comigo. Se eu entro no Leão, no shopping, não é verdade? Eu tenho uma carne. Agora, eu tenho que ser espiritual. E eu tenho que rejeitá-la. Porque a minha carne, ela grita querendo pecar. A minha carne, ela queima, ela ruge querendo mentir. Não é verdade? Aí as pessoas falam assim, o diabo está na tua vida, o diabo está... Não, o diabo não está. Nós que estamos, né, na vontade do Espírito, e muitas vezes nós queremos entrar na carne. Então, a carne é o nosso adversário. Porque a carne, ela pede para pecar. Ela está em nosso derredor 24 horas. A Bíblia fala que o leão, ele ruge procurando alguém para devorar. E a carne grita, irmão. Se a carne grita, é o leão que ruge dentro de nós. Leão é nossa carne que fica ali querendo pecar. E quantos não estão aí pecando da vontade da carne? Por quê? Querendo... Vamos supor, eu vejo uma mulher. E aquela mulher tem aquele corpo bonito, saudável. E os olhos bonitos. Se eu estiver no espírito, eu vou olhar.
Agora, se eu estiver na carne, a Bíblia fala que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Se eu olhar essa mulher na carne, eu vou ter desejo por ela, eu vou ter pensamentos por ela, então eu vai arder dentro de mim, a carne vai queimar e ela vai rugir. Por quê? Porque ela quer fazer a vontade da prostituição, da impureza e da lascívia. Quantos já não estão se entregando no dia de hoje? Quantos não estão rugindo como um leão para pecar? Para matar o seu irmão, para matar a sua irmã, para deitar na cama, para se prostituir, para fazer idolatria, feitiçaria, discórdia, dissensões. É leão que ruge, meu irmão. Em Gálatas 5:20 está escrito essas palavras. É tudo obras da carne. É tudo que você vai encontrar lá, né? E se você deixar a carne entrar, você vai fazer todas essas obras da carne que está escrito Gálatas 5:21. Todas essas coisas. Então, nós não vamos herdar o reino de Deus se nós andar com a vontade da carne, ou seja, o nosso adversário é a nossa carne. Então, se ela gritar mais alto que o Espírito de Deus deixou conosco, entendeu? Ela vai rugir. É tantas coisas que nós fazemos, irmãos, se nós estivermos com as obras da carne, que eu creio que naquele grande dia o Senhor vai falar assim: apartar-te de mim que praticar a iniquidade. Eu não quero isso para mim, você não quer isso para você, meus irmãos. Aí as pessoas falam: eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã, eu deitei, eu traí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas é na carne. Pode estar na igreja, pode estar ouvindo a palavra de Deus. Se você está na igreja hoje, sai da igreja, pegou o ônibus, pegou o carro, olhou para a rua, olhou mulher, olhou homem, olhou alguma situação, o desejo do olhar, se você estiver na carne, você está bramando como um leão. Por quê? A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, que em Gálatas 5, 16 e 17, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a carne, ela trabalha contra o Espírito, para nós não fazer a vontade de Deus. Então, se nós não fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade da carne. A carne pecaminosa, ela faz a vontade de quê? Do diabo. Então, o diabo ele está ao nosso redor, ou seja, dentro de nós, querendo que nós façamos a vontade da carne. Então, a carne é nosso adversário. Entendeu? Então, nós estamos perdidos. Porque a Bíblia fala em Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Você acha que a carne quer que a gente faça a vontade do Espírito? Você acha que o Espírito quer que a gente faça a vontade da carne? Negativo, meu irmão. O Espírito quer vida de santidade. E a carne quer pecar, quer errar, quer tragar, né? Então a gente já sabe. Então, irmão, quantas vezes a carne me tragou e eu dizia que era o diabo, eu tenho que fazer um jejum, e eu fazia jejum, aí depois eu errava e puf, é o diabo. Aí não. Aí quando começou os entendimentos da parte de Deus, a sabedoria de Deus, ou seja, a minha sabedoria da parte que vem de Deus, e eu falei assim, não, tem sabedoria da parte de Deus. Como é que eu livre desse diabo, desse leão que ruge dentro de mim? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão, que fala assim. Em Colossenses 3:5 diz assim,
fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a nossa natureza terrena? A carne, meu irmão. A prostituição, a impureza, a paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, a carne, ela não submete a carne não submete às obras de Deus. É por isso que nós luta constantemente dentro de nós sobre a carne. Que nem a gente pode falar assim: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu não vou trair meu esposo, eu não vou trair minha esposa. Mas quando você está sozinho, o que você faz? Ah, irmão, hein, irmã? A natureza carnal é prostituição, irmão. E se a gente não fazer morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal, se a gente não fazer morrer, a gente vai fazer a vontade da carne. Ou seja, a gente vai estar introduzindo de nós, né, o rugido do leão, que é a vontade de pecar. Né? Então, o ruge dentro de nós não é o leão, aquele animal feroz que está na selva, mas é a nossa carne, irmão. A nossa carne, ela luta para nós pecar. Né, irmão? Então, tem pessoas, irmãos, que destrói família, destrói filhos, destrói casamento por causa da vontade da carne. Então, aqueles que está na presença de Deus e fazem a vontade da carne é os filhos da desobediência. Né? Aqui em Colossenses 3,7 está escrito assim: ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Então, se hoje nós vivemos em Cristo, nós temos que rejeitar o que nós éramos antes, ou seja, a vontade da carne, a impureza, a prostituição, desejo maligno, idolatria. Não é verdade? A natureza terrena, tudo que a gente fizer, irmão, estando na presença de Deus, e a gente não lutar, a gente vai ficar no pecado. Agora, se ficar na natureza celestial, que é a vida espiritual, é oração, é jejum, é meditação, é oração, é vigilância, né, irmão? Aí a gente tem que saber o que a gente quer fazer. Eu estou na presença de Deus, a minha vida, eu tenho uma vida de santidade? Sim. Mas e quando vir o leão sobre a minha vida? Aí eu tenho que, né, se despojar do velho homem. Em Colossenses 3,8 está dito assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. A ira, né, irmã? A ira muitas vezes entra nas nossas vidas, né? A ira, a indignação, a maldade e a mentira, né? É o velho homem, irmão. O diabo é a nossa carne. Se a gente fazer a vontade dele, o que vai acontecer? Nós não vamos entrar no reino de Deus. Né, irmão? Tem que executar o velho homem, a velha mulher, e a gente tem que se vestir da couraça da justiça, da armadura de Deus. Devemos se proteger, irmão. Devemos se proteger. Em Romanos 8,13 está escrito assim: porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus mortificasse os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós vamos viver, irmão. Nós vamos viver. Né, irmão? Nós vamos viver porque nós vivemos uma nova vida em Cristo através da palavra de Deus. Então, se a gente tiver a palavra em nós vamos viver corretamente. Ó que palavra linda. Porque se vivemos segundo a carne, nós vamos caminhar para a morte. Que carne que é essa? É o leão, né, que está rugindo, que é o pecado. Mas se pelo Espírito, que Espírito é esse? Espírito de Deus, que é
Espírito Consolador. Se nós mortificar os feitos do corpo, que é a vontade da carne, certamente vivereis. Então, se nós viver pelo Espírito, nós somos uma nova criatura. E se nós vemos a vontade da carne, a gente vamos rejeitar. Ó, isso aqui não vou fazer. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Né? Nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Eu não vou fazer aquilo, não vou fazer isso. Se nós tivermos a sabedoria de Deus, automaticamente pela palavra de Deus, nós seremos limpo. E certamente, se nós morrer com Cristo, nessa caminhada, nessa palavra, conforme a natureza celestial, eu vou viver para sempre no paraíso. Caso eu não faça, eu vou ser lançado no fogo eterno. Né, irmãos? Então eu creio. Eu creio assim, quando nós estamos numa reunião bíblica de irmãos e irmãs, que nós temos um tema para abordar, para nós aprender um para com os outros e glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, automaticamente nós seremos salvos. Amém? Nós somos o Ministério de Jesus Não Mente. E mais uma vez tivemos uma palavra de Deus para abençoar a minha e a tua vida. Amém, irmãos? Fica todos com Deus.